Você já se sentiu completamente sem forças? Como se estivesse cercado por pressões invisíveis que ninguém consegue ver, mas que você carrega no peito todos os dias. Talvez hoje, neste exato momento, você esteja lutando contra uma dor silenciosa, uma angústia que não tem nome, um medo que te paralisa, uma inquietação que tira o seu sono. Parece que tudo está desmoronando ao seu redor, e o pior, você tem tentado segurar tudo com as próprias mãos, mas já percebeu que não dá mais. É por isso que você está aqui, porque existe um grito no seu coração. Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Eu preciso de ti agora. Essa oração não é apenas um vídeo, não é apenas uma rotina. Ela é um encontro, um chamado, um socorro divino que alcança você exatamente onde está. E não importa o que tenha acontecido até aqui, hoje tudo pode mudar. Este é um espaço de fé e você é bem-vindo. Aqui não há julgamentos, apenas verdade. E a verdade é que você não precisa caminhar sozinho. O Espírito Santo está te chamando para descansar nos braços dele. Ele quer conduzir seus passos, aquietar seus pensamentos, curar suas emoções, abrir portas onde só existem paredes. Neste momento, convido você a se unir à corrente de oração do canal. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome de alguém da sua família, uma causa impossível, uma situação que te consome. Cada comentário será apresentado em oração. Aqui oramos com fé, acreditando que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus Cristo, milagres acontecem. Você pode esperar por algo real neste vídeo, porque quem clama com sinceridade é alcançado. O Espírito Santo vai agir enquanto você ouve. Você será envolvido por uma atmosfera de cura, libertação, proteção e renovo. A dor que te paralisa será confrontada pela presença de Deus. O medo que te silencia será calado pela voz do Espírito. O caos da alma será reorganizado pela paz que excede todo o entendimento. Abra o seu coração. Não apenas ouça com os ouvidos, mas com o Espírito. A palavra nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso inclui você. Sim, você. Mesmo com falhas, mesmo ferido, mesmo cansado, Ele te ama e o amor dele restaura o que você nem sabia que ainda podia ser curado. O Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E hoje você será conduzido a esse lugar. Um esconderijo espiritual onde nenhum mal te tocará, onde a inveja perde força, onde a doença encontra limite, onde o medo perde a guerra. Aqui, na presença do Altíssimo, você vai descansar. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para agora. O Espírito Santo não está longe, nem indiferente. Ele já está neste ambiente. Ele já está aí com você. E ele veio para tomar o controle de tudo. Você não chegou aqui por acaso. Esta é uma resposta para aquele pensamento que você teve ontem, aquela oração que fez baixinho, aquele suspiro silencioso de quem já não sabia mais o que fazer. Hoje, o céu se inclinou sobre a sua vida. Hoje, o impossível vai começar a ser desmontado. Não pela força dos seus braços, mas pela presença do Espírito Santo que entra onde ninguém pode entrar e transforma o que ninguém mais conseguiu tocar. Não há escuridão que resista à luz, não há culpa que resista à graça, não há crise que resista à fé, e não há vida que resista ao toque do Espírito de Deus. Prepare-se, o que está prestes a acontecer não é um ritual. É um renascimento. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: Espírito Santo,
Toma o controle da minha vida. Eu preciso de ti agora, e sinta, porque ele já chegou. Você já percebeu que, por mais que algumas coisas pareçam normais aos olhos dos outros, dentro de você existe um peso que não consegue explicar? Uma opressão que não vem de fora, mas aperta o peito, consome o ânimo, enfraquece o espírito. Isso não é fraqueza emocional. Isso não é sensibilidade exagerada. Isso é uma realidade espiritual que muitos preferem ignorar, mas que está presente todos os dias na vida de quem caminha sem proteção, sem direção, sem entregar o controle ao Espírito Santo. É um cansaço que não passa com sono, uma tristeza que aparece do nada, um nó na garganta, uma angústia constante, uma tensão no corpo que não se explica com remédio. São sintomas de um mundo invisível que age de forma real. São sinais de batalhas travadas dentro da mente, do coração, da alma. E quando você tenta explicar, parece que ninguém entende, porque são dores internas, silenciosas. É o tipo de luta que te faz sorrir por fora, enquanto por dentro você grita: Deus, me ajuda. E Ele ouve. A dor que você carrega não é pequena. Talvez seja a perda de alguém que você não superou, a ausência de um amor que ficou, a traição que te destruiu. Talvez seja o medo de perder tudo, a insegurança que cresce quando você precisa tomar decisões importantes, a sensação de que tudo está fora do lugar e você já tentou resolver de todas as formas, mas nada muda. Talvez seja a ansiedade que te acorda no meio da noite ou a insônia que te acompanha, mesmo quando tudo está em silêncio. Talvez você esteja lutando contra doenças físicas que os médicos não conseguem diagnosticar com clareza, ou até mesmo enfrentando enfermidades com nome e laudo, mas que por trás delas escondem dores emocionais que ninguém vê. Porque a alma doente adoece o corpo. E o coração ferido enfraquece os ossos. Talvez você seja alvo de inveja, e isso se manifesta na estagnação da sua vida. Já percebeu que, por mais que tente, as coisas não fluem? É como se tivesse sempre algo te travando, algo invisível, mas constante. Você vê os outros avançarem, mas sente que seus caminhos estão sempre fechados. Você começa algo, mas não consegue terminar. Planeja, se esforça, mas algo sempre impede. Isso pode ser consequência de palavras lançadas contra você, palavras de maldição, de raiva, de inveja, ditas até mesmo por pessoas próximas. Pode ser herança espiritual de dores passadas na sua família, vícios, doenças, escassez, traições repetidas, relacionamentos que sempre terminam em dor, pais que não conseguiram construir, filhos que não conseguem romper. São ciclos que se repetem geração após geração. E tudo isso vai se acumulando, vai pesando, vai minando a fé, o entusiasmo, a esperança. Você tenta acreditar, mas duvida. Tenta orar, mas não consegue. Tenta reagir, mas o cansaço é maior. Parece que você está vivendo um dia difícil dentro de um ano difícil, em uma fase difícil. Parece que sua alma cansou de lutar sozinha. Mas hoje, isso precisa mudar. Porque quando você convida o Espírito Santo para tomar o controle, não é apenas uma frase bonita, é uma mudança completa na atmosfera da sua vida. É como se a luz acendesse em um quarto escuro que você já nem lembrava como era iluminado. É como se o peso que você carrega há anos começasse a cair, camada por camada, até que você se sinta leve de novo. Mas para isso é preciso reconhecer, sim, você está em guerra. E não é contra pessoas, não é contra circunstâncias. É contra forças espirituais que se aproveitam de cada brecha, de cada dor, de cada ferida não tratada, de cada pensamento solto, de cada emoção ignorada. E essa guerra só pode ser vencida com armas espirituais. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Não precisa mais carregar essa dor calado. O Espírito Santo está pronto para agir. Ele não exige perfeição. Ele exige rendição.
E se hoje você está disposto a entregar esse peso, essa dor, essa parte que ninguém vê, ele vai agir. Você não está ficando louco. Você está sentindo o reflexo de uma guerra espiritual real. E o que o inimigo mais quer é que você continue ignorando isso. Mas agora os seus olhos estão se abrindo. Agora a sua alma está sendo acordada. Agora a sua vida está prestes a ser virada do avesso, não para o caos, mas para a cura. Chegou o momento de enfrentar essa dor com armas espirituais. Chegou o momento de deixar de apenas sobreviver e começar a viver. Chegou o momento de dizer: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Eu preciso de ti agora. Chegou o momento de fazer algo que vai muito além do que você já tentou antes. Porque até agora você tem lutado com todas as suas forças. Você já tentou resolver com a lógica, com a inteligência, com conselhos, com decisões rápidas, mas a verdade é que o que está acontecendo não se resolve apenas com estratégias humanas. Você precisa de uma ação espiritual. Você precisa dar um passo em direção ao único que pode mudar tudo de verdade: o Espírito Santo. Este vídeo, esta oração, este momento, não é só um conteúdo entre tantos. É um chamado para uma entrega real. É como se o céu estivesse te dizendo agora: se você me deixar entrar, eu transformo tudo. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. E esse passo é simples, mas profundo. Abrir o coração e dizer, com verdade, com dor, com sede, com coragem: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Eu não consigo mais sozinho. A ação espiritual começa exatamente aqui. Quando você escolhe buscar a Deus logo pela manhã, ainda com os olhos pesados, antes das distrações do dia, antes que as preocupações roubem sua atenção. A Bíblia nos ensina em Salmo 5:3 que Davi dizia: Pela manhã ouves, Senhor, o meu clamor. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa é a postura de quem escolhe vencer a escuridão pela luz da fé logo no início do dia. Quando você separa este tempo para orar, meditar, ouvir e se alinhar com o céu, você está tomando uma atitude de guerra. Sim, de guerra espiritual. Você está dizendo: eu não vou mais reagir como antes. Eu não vou mais ser movido pela dor, pelo medo ou pelo caos. Eu vou me mover guiado pelo Espírito de Deus. E essa é a decisão que muda o rumo da história. Buscar o Espírito Santo pela manhã é como entregar as chaves do dia para aquele que sabe dirigir sem causar acidentes. É como colocar um escudo invisível ao seu redor, blindando sua mente, suas emoções, seus relacionamentos, seus planos. É confiar que ele vai ajustar rotas, fechar portas perigosas, abrir caminhos improváveis e trazer paz, mesmo quando tudo parecer incerto. Mas a verdade é que, muitas vezes, nós resistimos, porque abrir mão do controle é assustador. Porque somos ensinados a resolver tudo sozinhos, a planejar, a conquistar, a provar que somos fortes. Mas hoje, você não precisa provar nada. Hoje, você pode simplesmente descansar, entregar, confiar. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você só precisa saber quem está no controle. E quando o controle sai das suas mãos e vai para as mãos do Espírito Santo, o caos se organiza, as sombras se dissipam, a mente se alinha, o coração encontra repouso. Este é o primeiro passo. Reconhecer que você precisa do Espírito Santo não apenas como uma ideia, não como uma teoria, mas como uma presença real. Como aquele que te guia quando tudo está escuro. Como aquele que sussurra paz quando o mundo grita pressão. Como aquele que te levanta quando você acha que não consegue mais levantar. Você não precisa de fórmulas. Você precisa de presença. Você não precisa de respostas agora. Você precisa confiar que o Espírito Santo vai revelar no tempo certo.
Você não precisa mudar tudo de uma vez, você precisa deixar que Ele comece o processo, e Ele começa agora. Se puder, feche os olhos por alguns segundos e imagine o Espírito de Deus entrando onde você está. Não com barulho, mas com paz. Não com condenação, mas com abraço. Não com exigência, mas com alívio. Ele não veio te cobrar, ele veio te consolar. Ele não veio apontar seus erros, ele veio mostrar que ainda há caminho. E esse caminho começa quando você decide: Espírito Santo, eu me rendo. Conduza o meu dia, conduza meus pensamentos, conduza meus sentimentos. Eu confio em Ti. A sua decisão de buscar essa oração, de ouvir essas palavras, já é um passo espiritual. Já é um rompimento com a passividade. Já é uma abertura para o sobrenatural agir. Agora siga, porque há mais. O céu está te esperando, a sua cura está em andamento, a sua resposta está em movimento. E tudo começa com essa decisão: deixar o Espírito Santo tomar o controle. A palavra de Deus não é apenas um livro, não é apenas um conjunto de histórias antigas. É viva, é poderosa, é arma espiritual, é direção para quem está perdido, é consolo para quem está cansado, é proteção para quem se sente exposto. É a resposta que o seu coração tanto precisa. Quando tudo ao seu redor parece instável, a Bíblia é a rocha firme, e é nela que encontramos o caminho para vencer aquilo que parece impossível. Hoje, vamos nos apoiar em uma promessa que tem sustentado milhões de corações há séculos, o Salmo 91. Esse salmo não é apenas bonito, ele é um escudo, ele é um mapa de refúgio. Ele é uma aliança entre o céu e os filhos de Deus. O Salmo 91 começa dizendo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que existe um lugar secreto onde o caos não entra, onde o medo não grita, onde a ansiedade não comanda, onde o Espírito Santo reina. Esse lugar não é geográfico, é espiritual, é dentro de você. É onde você decide confiar, mesmo sem entender. É onde você deixa Deus ser Deus. Quando você escolhe habitar nesse lugar, você está tomando posse da proteção divina. E essa proteção é real. O texto continua: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso quer dizer que o Espírito Santo vai te livrar de armadilhas invisíveis, de pessoas que te cercam com intenções erradas, de ambientes carregados espiritualmente, de doenças que querem se instalar no seu corpo, de ataques que você nem vê, mas que ele detecta e neutraliza. O Salmo 91 também diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é mais que proteção. Isso é garantia de que, quando o Espírito Santo está no controle, a crise pode tocar todos ao seu redor, mas não vai consumir você. O que abate outros, em você, será vencido pela presença. O que destrói outros, em você, será testemunho de livramento. Mas essa promessa não é automática. Ela precisa ser ativada pela fé, pela decisão de confiar, pela escolha de andar alinhado com a vontade de Deus. Porque não adianta apenas conhecer o Salmo, é preciso vivê-lo. É preciso orar com ele, declarar sobre sua casa, seus filhos, seus caminhos, seu corpo, suas emoções. A palavra de Deus também diz em Isaías 55:11: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que cada promessa declarada em fé vai produzir fruto, vai cumprir propósito, vai gerar mudança. Se você precisa de cura, declare a palavra de cura. Se você precisa de proteção, declare a palavra de proteção. Se você precisa de libertação, declare a palavra que quebra correntes. A Bíblia é a voz de Deus escrita para você. E quando você lê, ouve e declara,
você está ativando uma realidade espiritual superior à sua dor, à sua luta, à sua limitação. E não importa o que disseram sobre você, o que vale é o que Deus diz. A palavra dele diz que você é mais que vencedor. Diz que você é templo do Espírito Santo. Diz que as bênçãos correrão atrás de você. Diz que maldição nenhuma permanecerá na sua casa. Diz que você tem direito a paz, cura, renovo, direção. A solução para sua alma cansada, para seu coração ferido, para seus dias difíceis, está aqui, na palavra viva e eficaz de Deus. Você não está sozinho. Você está sendo sustentado por promessas eternas. E quando você ora com a palavra, você não está apenas falando ao vento. Está usando a espada do Espírito. Está se posicionando como guerreiro. Está decretando que sua vida está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. O Espírito Santo se move quando encontra fé. E fé se fortalece na palavra. Você não precisa entender tudo. Só precisa crer que o que Deus disse, Ele vai cumprir. Agora, respire fundo. Feche os olhos e diga com fé: Senhor, eu tomo posse da Tua palavra. Eu me escondo em Ti. Eu declaro que o Salmo 91 é real sobre a minha vida. Eu estou protegido. Eu estou guardado. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. A fé não é apenas um sentimento. A fé é uma escolha. E mais do que isso, é uma força espiritual que transforma realidades. Quando você declara algo com fé, com convicção, alinhado com a palavra de Deus, o mundo espiritual se movimenta. O que era impossível começa a se moldar. O que estava preso começa a se soltar. O que parecia morto começa a reviver. E é por isso que agora chegou o momento de ativar essa fé dentro de você. Não importa como você começou esse vídeo. Não importa quão fraco ou quebrado você se sentia. Agora é hora de se posicionar com a boca, com o espírito, com o coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E você já ouviu. Agora é hora de declarar. Você pode estar cercado por desafios, pode estar se sentindo sozinho, pode estar olhando ao redor e não vendo saída, mas é justamente nesse cenário que a fé se levanta com mais poder. Porque ela não depende de circunstâncias. Ela nasce da confiança em um Deus que é fiel mesmo quando tudo está fora de controle. E quando você declara com autoridade espiritual, o inferno treme, o céu responde e a sua alma se levanta. Então declare com força, com verdade, com coragem. Hoje eu declaro: nenhuma maldição terá mais poder sobre a minha vida. Hoje eu declaro: toda palavra de derrota, inveja e feitiço está quebrada, em nome de Jesus. Hoje eu declaro: a minha casa está protegida. Os meus filhos estão cobertos pelo sangue de Cristo. Hoje eu declaro: toda escassez financeira está sendo confrontada pela provisão divina. Hoje eu declaro: minha saúde está sendo restaurada. Meu corpo está alinhado com o céu. Hoje eu declaro: minha mente está livre da ansiedade, do medo, da confusão. Hoje eu declaro: o Espírito Santo tomou o controle e onde ele reina não há espaço para o caos. E se você está sentindo isso no seu espírito, comente agora: eu recebo, Senhor Jesus. Escreva isso com fé, não como um gesto religioso, mas como um ato profético. É assim que você se posiciona. É assim que você ativa o céu na sua vida, porque tudo muda quando a fé é ativada. Você não está repetindo palavras soltas, está decretando a verdade de Deus sobre sua realidade. Você não está inventando promessas, está declarando o que já foi garantido na cruz. Você não está apenas torcendo para que algo bom aconteça. Você está chamando à existência o que já foi liberado espiritualmente. A sua fé é a chave, e essa chave está na sua boca. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua.
O que você fala sobre si mesmo, sobre seu lar, sobre seus dias, determina o ambiente onde você vai viver. Então declare mais uma vez: hoje eu declaro, minha história está sendo reescrita pelo dedo de Deus. Hoje eu declaro, não sou mais refém da culpa, do medo, da vergonha. Hoje eu declaro, a paz em mim, há propósito em mim, há graça sobre mim. Hoje eu declaro, portas estão se abrindo, caminhos estão sendo liberados. Hoje eu declaro, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou guiado, protegido, amado. Essas palavras são sementes, e quando você as planta com fé, elas germinam, e o que brota é nova vida. Não espere sentir algo extraordinário. A fé não se baseia em sentimentos, ela se baseia em convicções. E a convicção que você carrega agora é: Deus está agindo, mesmo que ainda pareça igual, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado por fora, algo dentro de você já está diferente. Você foi ativado, você foi alinhado, você foi posicionado e agora o céu está liberando ordens a seu favor. Continue declarando, continue comentando, continue acreditando, porque a sua voz de fé tem eco no trono de Deus. Espírito Santo, neste momento sagrado, eu me coloco diante da tua presença com o coração rasgado, entregue, rendido. Eu reconheço que sozinho não posso vencer as batalhas que me cercam. Eu reconheço que já tentei de todas as formas e nada foi suficiente. Mas hoje, aqui, agora, eu levanto minhas mãos em clamor e digo: toma o controle da minha vida, assuma o lugar que é teu, assuma o centro, toma as rédeas do que eu não consigo mais conduzir. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu invoco a Tua presença sobre cada pessoa que ouve essa oração. Que o Teu Espírito envolva cada alma com um manto de cura, libertação, consolo e direção. Entra, Espírito Santo, nos lares que estão em conflito. Toca os corações que estão em guerra. Que haja reconciliação onde há silêncio e mágoa. Que haja abraço onde houve afastamento. Que o teu amor desça como bálsamo sobre casamentos feridos, relacionamentos familiares quebrados, vínculos rompidos pelo orgulho, pela dor, pelo pecado. Espírito Santo, entra com cura agora. Cura física sobre os corpos cansados. Cura emocional sobre os corações ansiosos. Cura espiritual sobre as almas desgastadas. Toca agora aquele que não dorme direito há dias. Toca aquele que sente dores sem explicação. Toca aquela mulher que chora escondida no banheiro. Toca aquele homem que não tem coragem de pedir ajuda. Toca o jovem que pensa em desistir. Visita os hospitais, os quartos escuros, as salas de espera, os becos de dor. Liberta, Senhor. Toda a opressão espiritual que pesa sobre esta vida seja agora desfeita pelo poder do nome de Jesus Cristo. Toda a ação do inimigo, toda inveja, toda seta maligna, toda obra de feitiçaria, toda maldição hereditária, todo laço de alma, todo ciclo de escassez, de dor, de abandono, está quebrado agora. Seja dissipada agora toda sombra, que o teu fogo purifique tudo que não vem de ti. Espírito Santo, visita os filhos e filhas desta casa. Coloca um escudo de proteção em volta das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Tira das mãos do inimigo todo o plano contra a geração futura. Que cada filho seja cheio da tua presença desde o ventre, desde o berço. Livra da violência, das drogas, dos abusos, das amizades tóxicas, das decisões erradas. Guia os passos deles, mesmo quando estiverem longe dos olhos dos pais. Espírito de Deus, protege o lar como um todo. Nenhum espírito de divisão, escassez, enfermidade ou desordem terá espaço nessa casa. Pai, também apresento cada situação financeira que parece sem saída. Quantos estão aflitos porque não sabem como pagar as contas, como sustentar os filhos, como sair das dívidas? Tu és o Deus da provisão. Abre portas inesperadas, multiplica recursos,
honra a fidelidade dos teus filhos. Mostra soluções que os olhos humanos não enxergam. Envia o socorro, envia o alívio, envia o pão diário, não só o alimento físico, mas também o espiritual. Toca nos que estão emocionalmente destruídos. Acalma a mente inquieta. Silencia a voz do medo, da dúvida, da comparação, da cobrança. Espírito Santo renova pensamentos. Que toda confusão dê lugar à clareza. Que toda insegurança dê lugar à certeza da identidade em Cristo. Que toda solidão dê lugar ao pertencimento. E agora, Senhor, eu clamo por um derramar da Tua glória neste ambiente. Que cada pessoa que ouve essa oração sinta literalmente a Tua presença. Que algo mude no clima ao redor. Que o ar fique mais leve. Que os olhos encham de lágrimas, não de tristeza, mas de libertação. Que seja tocado o profundo da alma. Que cada célula, cada parte do corpo, cada pensamento e sentimento seja alcançado, e que a partir de agora essa vida caminhe debaixo da unção da Tua presença, guiada pelo Teu Espírito, protegida pelo Teu sangue, conduzida por Tua mão. Eu declaro em nome de Jesus, esta casa é lugar de paz. Esta vida é propriedade exclusiva de Deus. Este coração é a habitação do Espírito Santo. E toda tentativa do inferno está anulada agora. Que esta oração se torne um altar vivo de comunhão entre o céu e a terra. Que ela ecoe em ambientes que pareciam perdidos. Que ela gere frutos que jamais serão arrancados. E que todo aquele que ouvi-la sinta: o Espírito Santo tomou o controle. E ele não larga, ele não falha, ele não esquece. Você percebe o que aconteceu aqui? Algo mudou, algo profundo, algo invisível, mas absolutamente real. A atmosfera ao seu redor foi tocada, a sua alma foi alcançada. E o que parecia apenas mais uma oração entre tantas se transformou em um encontro com o céu. O Espírito Santo já está no controle. Ele não está mais observando de longe. Ele assumiu a direção da sua vida, da sua mente, do seu dia. Você não está mais sozinho nas decisões, nas batalhas, nas dores, nas responsabilidades. Ele está com você. Ele vai à sua frente. Ele luta por você. Ele abre caminhos onde não há passagem. Ele faz florescer onde parecia seco. Ele traz luz onde só havia sombras. O que você sente agora talvez não tenha palavras. Talvez seja um alívio no peito, talvez uma vontade de chorar, talvez uma paz inexplicável. Isso é presença. Isso é o Espírito Santo habitando aí onde você está. Não ignore esse momento. Não o trate como mais um vídeo. Este foi um marco espiritual. Um ponto de virada, uma resposta à sua oração silenciosa, ao seu suspiro que ninguém ouviu, mas o céu ouviu. Agora, eu quero te convidar a fazer parte de algo maior, a se unir a essa corrente de oração diária, a transformar sua rotina espiritual, a criar um espaço todos os dias para ouvir a voz de Deus, receber direção e se fortalecer na fé. Você pode fazer isso de maneira simples. Se inscreva agora neste canal, ative as notificações e esteja aqui amanhã, sim, amanhã, porque todos os dias há uma nova porção de graça, de força, de cura, de orientação para você. E se essa oração falou com você, se te tocou em alguma área da alma, se te deu força, se te curou, compartilhe com alguém. Envie para um familiar, para um amigo, para alguém que você sabe que está lutando em silêncio. Seja canal, seja resposta. Porque muitas vezes o milagre que alguém precisa começa com um simples link que você envia. Também quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva com fé. Pode ser algo simples ou algo impossível aos olhos humanos. Nós temos uma equipe que ora por cada pedido, e Deus tem feito milagres por meio dessa comunhão. Há poder na concordância. Onde dois ou mais estão unidos em nome de Jesus Cristo, Ele está presente. E onde Ele está, tudo pode acontecer.
Talvez você esteja pensando em desistir de algo. Talvez esteja em um ponto de exaustão. Talvez ache que não há mais saída. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: ainda não acabou. Eu estou com você. Não desista. Eu vou te surpreender. Você pode ter começado esse dia com o coração pesado, mas está terminando esse momento com a alma mais leve. Isso é o começo de um novo ciclo. Não deixe que o que virá mais tarde roube essa paz. Ouça esta oração novamente antes de dormir. Encha sua casa com essa atmosfera. Deixe que o Espírito Santo seja o primeiro e o último a falar com você no dia. A sua mente precisa disso, o seu coração precisa disso, a sua fé precisa disso. E mais uma coisa, se você deseja se aprofundar mais na sua caminhada espiritual, busque ferramentas. Leia a Bíblia todos os dias. Comece com os Salmos, com o Evangelho de João. Ouça louvores que levantam sua fé. Escreva seus pensamentos. Ore mesmo sem saber o que dizer. Só diga: Espírito Santo me guia. Ele entende, ele responde, ele age. Se quiser, aqui na descrição do vídeo, você encontra um link com um material gratuito. Pode ser um e-book devocional, uma playlist de orações ou até mesmo uma lista de versículos para fortalecer sua fé nos dias difíceis. Tudo isso foi preparado para você, com carinho e direção de Deus. Não se isole, não lute sozinho. Existe uma família espiritual aqui, uma comunidade de fé que cresce a cada dia. Gente que também sente medo, que também chora, que também erra, mas que decidiu seguir firme, guiada pela presença de Deus. E você faz parte disso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A sua jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Agora respire fundo, apenas respire. Sinta o ar entrando com leveza, como se o próprio Espírito Santo estivesse renovando tudo dentro de você. O que era angústia, agora dá lugar à paz. O que era peso, agora se transforma em descanso. O que era confusão, agora começa a se alinhar. Porque você não está mais sozinho, você nunca esteve. E agora, mais do que nunca, você está sendo envolvido, carregado e guiado por uma presença que jamais abandona, o Espírito Santo de Deus. Sim, ele entrou, ele está aí. Mesmo que você não consiga explicar, algo já mudou. Talvez você ainda veja os mesmos problemas. Talvez lá fora tudo pareça igual. Mas dentro de você, um novo tempo começou. A luz foi acesa. A fé foi ativada, a esperança ressuscitou, e isso é o suficiente para que tudo comece a se transformar. Você é filho, você é filha, você não é um acidente, você não está perdido, você é amado, profundamente, intensamente, eternamente. Deus conhece cada lágrima que você já derramou. Ele ouviu aquele choro abafado no travesseiro. Ele viu aquela mensagem que você escreveu e apagou. Ele conhece o nome da dor que você tentou esconder. E ainda assim, ele te escolheu. Ele te chama. Ele te quer por perto. Sinta isso. O Espírito Santo está tocando agora o ponto exato da sua ferida, não para expor, mas para curar. Ele está restaurando a sua identidade. Você não é o erro que cometeu. Você não é o abandono que sofreu. Você não é a carência que te consumiu. Você é templo. Você é morada. Você é alvo do amor que transforma. A partir de hoje, quando o medo vier, lembre-se, o Espírito Santo está com você. Quando a ansiedade gritar, responda com fé: eu não estou sozinho. Quando a dúvida tentar dominar, diga com autoridade: o controle está nas mãos de Deus. E quando parecer que tudo desabou, olhe para o alto e diga: Pai, eu confio em Ti. Você pode até ter vindo até aqui por desespero, mas vai sair com direção. Você pode até ter começado esse vídeo chorando, mas vai encerrar com fé, porque esse foi um divisor de águas, um ponto de virada, uma visitação divina. Guarde essa verdade no seu espírito. Você foi tocado por Deus hoje.
E onde o toque de Deus alcança, nada permanece igual. Agora levante sua cabeça, enxugue as lágrimas, declare em voz baixa, mas com firmeza: o Espírito Santo tomou o controle da minha vida. Diga isso novamente, até que sua alma acredite, até que sua mente se alinhe, até que sua atmosfera se transforme. Você vai dormir melhor hoje, você vai respirar com mais leveza, você vai enfrentar seus dias com outra postura. Porque agora, quem te guia não é mais o medo, nem o desespero. É o Espírito de Deus. Antes de terminar, ouça isso como uma profecia para seu coração. Você não está sozinho. O Espírito Santo entrou neste ambiente. E onde ele entra, a paz reina, o amor cura, a fé levanta e o impossível se torna real. Sinta-se abraçado por Deus. Sinta-se lembrado, conhecido, acolhido. Você é importante demais para passar despercebido. E agora, uma nova história começa. Amém.